Vamos lá então? Segundo Pedro, capítulo de número 3, segundo Pedro 3, verso de número 18. Diz da seguinte forma, olha que riqueza de versículo. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Eu vou repetir. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Em outras palavras, como no dia do arrebatamento, no dia que nós partirmos para a eternidade para encontrar com o Criador de todas as coisas. O que Pedro estava dizendo nesta passagem? Que muitas das vezes as pessoas confundem o que significa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes há uma confusão, uma dificuldade em interpretar este versículo riquíssimo. Olha o conselho que Pedro dá. Antes crescei. Pedro está falando de crescimento. Antes crescei na graça. Como que eu posso crescer na graça? O que é o crescimento na graça? Eu cresço na graça quando eu falo em línguas estranhas. Eu cresço na graça quando eu estou cheio de dons espirituais. O que é o crescimento na graça? Como que eu posso crescer na graça? A própria Bíblia responde por si só todos os nossos questionamentos a respeito daquilo que muitas das vezes surge um ponto de interrogação na nossa cabeça. Como que eu posso crescer na graça? Ora, peraí. Graça significa favor que nós não merecemos. Favor que nós não merecemos. Quando uma pessoa faz, vamos pensar junto aqui, deixa eu ver se tem pessoas aqui na mesma sintonia que vai me ajudar aqui respondendo, escrevendo na linha do tempo. Antes crescei na graça. Peraí, graça é um favor que nós não merecemos. Jesus fez por mim e por você um favor que nós não merecíamos. Então, qual é a ferramenta principal que eu tenho que ter dentro de mim para que esse crescimento em graça venha a ser manifesto na minha vida? Para que eu venha a cada dia crescer em graça. Qual o ingrediente principal que eu tenho que ter dentro de mim para mim crescer na graça? Deixa eu ver se alguém pode me escrever aí. Qual o ingrediente principal para mim crescer na graça? Jesus fez um sacrifício por mim que eu não merecia. Eu não merecia o que ele fez por mim. E agora eu preciso crescer na graça. Qual seria? Olha só, começou a aparecer aqui, e eu já vi a palavra certa, a palavra exata. Qual seria? O que eu tenho que ter dentro de mim para que esse crescimento venha a cada dia só aumentar na presença de Deus? Vamos lá. Ah, pastor, eu tenho dúvida, eu tenho medo. Vamos lá, pode escreva aí, não tem problema. Escreva, não tem problema. Coloque aí, vamos lá. Olha aí, muitas pessoas escrevendo. Deixa eu ver aqui, mas tem pessoas aqui que acertou. Eu quero que você... Isso, coloca aí, vamos lá. Crescei na graça. Qual o ingrediente principal que eu tenho que ter? Jesus se entregou por mim voluntariamente. Eu não merecia. E ele fez isso por mim. Deixa eu ver aqui, olha, eu vou até ler o nome das pessoas que escreveram aqui. Eu sei que muitos vão escrever, mas vamos dizer assim para nós ganhar tempo aqui, ó. Deixa eu ver. Essa é a palavra. Qual a palavra, pastor? Gratidão. Crescer na graça é quando a cada dia, dentro de mim, aumenta a minha gratidão por aquilo que Jesus fez por mim, que o eterno Deus fez por mim, entregando o seu próprio filho. Entenda a palavra, veja bem.
Graça significa favor que nós não merecemos. Então, quando alguém faz algo por mim, que eu entendo que é algo além do que eu mereço, o que eu vou dizer para essa pessoa? Muito obrigado. Olha, não tenho palavras para te agradecer pelo que você fez por mim. Muito obrigado. Então, a palavra muito obrigado, a palavra gratidão, vem de um agradecimento por algo que foi feito. Toda vez que alguém faz algo por você, você agradece. Agradecimento, o muito obrigado, não é uma questão simples de educação. O muito obrigado é uma questão de gratidão. Quando você diz muito obrigado para uma pessoa, isso não é uma palavra automática. Isso não é uma palavra vã e vazia. Essa palavra muito obrigado, ela está 100% ligada à gratidão. Gratidão por quê? Por alguém que te estendeu a mão, por alguém que te fez um favor, por alguém que falou, por alguém que, sabe, que lutou, que fez alguma coisa por ti. E quando o conselho de Deus vem, crescei na graça, o Senhor está dizendo, gente, cresça cada dia em gratidão perante Cristo Jesus. Cresça cada dia em gratidão. Por quê? Porque a nossa salvação está 100% ligada à nossa gratidão. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, eu preciso acordar consciente de uma coisa: independente do que eu vou enfrentar, independente do que vai se levantar contra mim, independente do que eu tenho que passar nesse dia de hoje, eu tenho que ter uma convicção e uma certeza. Eu vou manter a minha gratidão perante Cristo Jesus, não me afastando do sacrifício perfeito que Ele fez por mim, que Ele fez no meu lugar. Então, crescer na graça é a cada dia nós crescermos em gratidão perante Cristo Jesus. Pastor, mas eu não tenho motivo para agradecer. Meu amigo, não existe um ser humano que não tenha motivos para agradecer. Agradecer primeiramente pelo sacrifício perfeito que Ele fez por cada um de nós. Olha a perfeição do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Olha a perfeição daquilo que Ele fez por mim e por você. Sacrifício perfeito, o que Ele fez por mim e por você. Então, todas as vezes, todos os dias, quando nós acordamos, nós temos que, independente do que estivermos passando, acordarmos com um espírito de gratidão dentro de nós. Por quê? Porque a gratidão é a base para o crescimento na graça do Senhor Jesus. Tem pessoas que pensam ou que interpretam esse versículo que crescer na graça é a pessoa simplesmente ler a Bíblia. Que crescer na graça é a pessoa simplesmente ir orar no monte. Que crescer na graça é você simplesmente pertencer a uma denominação evangélica, fazer parte de um grupo que participa de uma live, e aí a pessoa está envolvida com tudo isso, mas dentro dele, dentro dela, está sempre a reclamação, os queixumes, as murmurações, as insatisfações, e isso revela o quê? Que embora venhamos estar envolvidos no meio da religião, nós não estamos crescendo em graça. Por quê? Porque o crescimento na graça está ligado 100% à gratidão por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele também não fez por mim e por você. Porque aquilo que Ele fez, nós temos que ter gratidão. E aquilo que Ele não fez por mim e por você, temos que ter gratidão, porque é livramento para nossas vidas. Quanta coisa Deus deixou de fazer por mim e por você. Quantos pedidos Deus não atendeu. Quantas orações que nós fizemos que Deus não materializou. E aí, pastor? E aí, agora eu tenho um motivo então para ficar revoltado, porque Deus não respondeu. Pelo contrário, você tem que crescer em graça, agradecendo, porque até o não de Deus é uma resposta. Até o não de Deus é um milagre. Até o não de Deus é um livramento. Pastor, mas eu não tenho motivos para mim agradecer a Deus, porque eu passei por um processo de luta, de dificuldade, de problemas, isso e aquilo. Como que eu vou agradecer a Deus, meu amigo? Escute o que eu vou dizer para você. Escute. As batalhas tenebrosas que você já enfrentou na sua vida, até o presente dia de hoje, tudo isso foi Deus te preparando para algo que jamais você imaginou.
Deus, nesse processo da minha, da sua, da nossa vida, até o presente momento, muitas coisas aconteceram e foi Ele nos preparando para coisas grandes e extraordinárias que nós jamais imaginamos. Jamais imaginamos. Essa é a grande realidade. Então, o que é crescer na graça? Crescer na graça é nós crescermos em gratidão. Que nós possamos diariamente agradecer a Deus pela família que Ele nos deu. Pastor, mas minha família é problemática. Dê graças a Deus por isso. Porque é no meio dessa família problemática que, se você permitir ter os olhos espirituais se abrir, você vai ver que Deus está permitindo você aprender algo muito importante. É no meio dos levantes, das guerras, das dificuldades, das batalhas, que Deus está te ensinando, que Deus está te preparando para coisas grandes. Uma coisa é certa que eu vou dizer aqui para você, e você que tem o Espírito de Deus na sua vida, você vai entender o que eu estou te dizendo da parte de Deus. Nós não temos motivos para reclamar de absolutamente nada. Nós temos, sim, motivos para agradecer. Agradecer por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Agradecer porque tudo que tem acontecido em nossas vidas é um motivo de ensinamento e aprendizado da parte do Senhor para conosco. Deus, o que Ele tinha que fazer por nós, Ele fez de uma forma muito perfeita, enviando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E olha que perfeição, além dele ter enviado o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar, Ele automaticamente permitiu, escute isso, permitiu eu e você ter acesso às verdades da sua palavra. Você já imaginou se você tivesse nascido lá no Camboja, lá no Afeganistão, lá no Azerbaijão? Já pensou se Deus tivesse permitido você nascer lá em um vilarejo da região lá do Sri Lanka? Já pensou Deus ter permitido você nascer em um vilarejo lá nos fundos do Nepal, aonde, sabe, a palavra de Deus não tem acesso, o evangelho não tem acesso? Você já parou para pensar nisso? Se você tivesse nascido numa região, um exemplo que eu vou te citar, numa região como o Irã, né? Aqueles vilarejos do Irã, o Afeganistão, dentro de um regime talibã, dentro de um regime, sabe, que a palavra de Deus, se você tivesse nascido na Coreia do Norte, mas não, independente do país que você está tendo acesso ao evangelho, você está tendo acesso à palavra de Deus, você está tendo acesso às verdades do Senhor Jesus. E aí, pastor, motivo de gratidão, motivo de nós nos alegrarmos na presença de Deus e realmente colocar as mãos para cima e dizer: Senhor, não sei o que o Senhor viu em mim, mas muito obrigado. Tive acesso à tua palavra, estou tendo acesso às verdades do evangelho. Estou participando de uma live de perguntas e respostas que a dúvida que tiver dentro de mim, o ponto de interrogação que tiver dentro de mim, vou perguntar aqui abertamente e sei que Deus vai preparar uma resposta para mim. Isso é privilégio, isso é motivo de gratidão. Às vezes nós focamos, sabe, no problema, e esquecemos de olhar para frente, onde está vindo a grande vitória. Somos privilegiados. Somos privilegiados da presença de Deus. Então, o que é crescer na graça do Senhor Jesus? Crescer na graça do Senhor Jesus Cristo é eu todos os dias, né? Todos os dias, ter a oportunidade de ser grato a Deus. Olha o que a Carmen Maia diz: graças a Deus nasci num lar evangélico. Olha que privilégio, nasceu num lar evangélico, né? Mas e se tivesse nascido num lar de feiticeiros, de macumbeiros, de pessoas que não acreditam em Deus, num lar de pessoas que vivem na prática do satanismo e de tantas coisas? Mas olha que privilégio. E assim não é só ela não, é todos nós. Você pode agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida, por tudo que Ele tem manifestado, livramentos, filhos saudáveis, família abençoada, saúde. O pão de cada dia está aí na tua mesa, agora, nesse momento.
Se você tiver fome agora nesse momento, você vai lá no armário, na geladeira, em qualquer lugar, tem alguma coisa para você comer. Tem alguma coisa para você dar para os seus filhos. E aí, pastor, e aí, meu amigo, o que nós queremos mais? Só temos que agradecer. Só temos que agradecer e, enfim, não tem o que reclamar, não tem o que questionar. Às vezes nós focamos em coisinhas. Nós ficamos querendo, sabe, coar um mosquito, né? E aí passa batido diante dos nossos olhos um grande camelo, né? Nós ficamos coando mosquito, arrumando probleminhas para reclamar e para se queixar, quando está passando diante dos nossos olhos a grande conquista que Deus tem nos dado. Então, crescer na graça, né? Crescer na graça é eu e você, todos os dias, evoluir em gratidão perante Deus. E essa evolução não é alguém que vai me mandar evoluir, não é uma igreja, não é um líder religioso. Essa evolução parte de dentro de nós. Por quê? Porque a gratidão está dentro do ser humano, como a ingratidão também está dentro de um ser humano. As pessoas que são ingratas, essa ingratidão não está fora, essa gratidão está dentro da pessoa. E ela expressa, quer seja para os homens, quer seja para com Deus. Então, a gratidão está dentro de nós. E a cada dia essa gratidão, ela pode ser, sabe, aumentada e vai crescendo. E quanto mais essa gratidão cresce, mais nós crescemos na graça do Senhor. Nós crescemos no favor que não merecemos. Nós crescemos em salvação perante Cristo Jesus. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha como Pedro é bem claro, escute isso. Gente, deixa eu fazer um pedido antes de entrar nessa segunda parte. Deixa o seu like para cima, você que ainda não deixou. Vamos romper esse algoritmo? Tá devagar, vamos lá, deixa Deus te usar. Deixa o seu like para cima. Like não é vaidade, é uma ferramenta para nós quebrarmos essa barreira e chegar e alcançar mais pessoas que não foram notificadas. Crescei na graça, você entendeu que a base da graça é a gratidão. E no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como que eu conheço o Senhor Jesus? Você que está me acompanhando, qual a maneira de eu conhecer o Senhor Jesus? O que eu tenho que fazer para mim conhecer o Senhor Jesus? Qual a ferramenta que eu tenho que usar para mim conhecer o Senhor Jesus? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Na primeira resposta, vocês foram bênção de Deus e responderam aí, vamos lá. E agora, na primeira resposta, e na segunda? O que eu tenho que fazer para me conhecer o Senhor Jesus? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Olha, está aparecendo, hein? Está aparecendo. Maravilha. Maravilha do céu. O que eu preciso, meu Deus, fazer para mim conhecer Jesus? O que eu preciso fazer? Olha que benção. Começou a aparecer as respostas. Vocês são demais. Vocês são the best, né? Vocês são bênção de Deus, os melhores, né? Olha aí, ó, tá aparecendo, quanta gente abençoada. Eu vou pegar uma resposta aqui, tá? Vou pegar uma resposta aqui para a gente já ganhar tempo. Tá aí, ó. Você quer conhecer Jesus? Tá aí a resposta. O que eu preciso, pastor? Examinar os evangelhos. Examinar as escrituras. Examinar os evangelhos, examinar as escrituras. Quando Jesus nos ordena, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, o que a palavra de Deus estava nos orientando e dizendo para nós? Que nós precisamos, né, examinar as escrituras, examinar. Examinar é muito mais do que a gente simplesmente dar uma lida. Não, examinar é aquilo que o médico faz. O que o médico faz? O médico examina uma pessoa. Como que ele examina? Esmiuçando, passando aparelhos, apertando, colocando ali, sabe, alguma sonda para ele ouvir. Ele examina.
para saber o que está dentro do ser humano em forma de enfermidade ou de doenças. Assim é o conselho de Jesus: examinai as Escrituras. O que é examinar? Examinar é muito mais do que ler. Examinar é eu, me aprofundar em cima daquilo que eu ainda não entendi. Esse versículo que nós lemos aqui, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse é um versículo que precisa ser examinado e não lido. Porque se ler, nós não vamos entender, vai ser uma coisa corrida. Agora, quando examinamos, a gente tira esses argumentos como nós estamos aqui. É o examinar que gera argumento, é o examinar que gera conhecimento, é o examinar que faz a gente conhecer mais e mais aquilo que outrora não conhecíamos. Então, se eu quero crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu preciso examinar os evangelhos. Eu preciso examinar os evangelhos. Por quê? Porque o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, a Torá, a Taná, o Antigo Testamento, é uma escrita da parte de Deus que vem apontando, as profecias vêm apontando para Jesus e também para a sua igreja. Então, eu examinando o Antigo Testamento, eu vou conhecer sobre as profecias que me apontam para Jesus, sobre as profecias que falam e que traz uma alusão, uma parábola para a igreja. É um apontamento, mas eu não vou conseguir conhecer quem é Jesus examinando o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é um apontamento para Jesus. E aonde Jesus é manifesto? Ele aparece e ele se manifesta no Novo Testamento, que é nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se eu quero saber o que deixa Jesus triste e alegre, eu tenho que ler os evangelhos. Se eu quero saber o tamanho do amor que Jesus teve por mim e por você, eu preciso examinar os evangelhos. Se eu quero saber o tamanho da entrega que ele fez por mim e por você, eu tenho que examinar os evangelhos. Se eu quero saber sobre o novo mandamento que ele nos ordenou, que é de amar um aos outros como ele nos amou, eu tenho que examinar os evangelhos. Se eu automaticamente quero saber a respeito da sua vinda, se ele realmente prometeu que vai voltar para arrebatar a igreja, eu preciso examinar os evangelhos. Se eu quero realmente ter uma prova verídica, uma prova bíblica, se ele ressuscitou ou não, eu preciso examinar os evangelhos. Se eu quero ter uma prova de que ele veio em carne como ser humano aqui nessa terra, eu tenho que examinar os evangelhos. Ah, pastor, mas e se eu ler ali, aqui, acolá? Não, é os evangelhos. Os 4 evangelhos é a biografia do Senhor Jesus. Não adianta eu ler a biografia de fulano, beltrano e ciclano, achando que estou conhecendo quem é Jesus. Você consegue compreender? Tá, pastor, então eu não posso examinar outras passagens bíblicas? Pode, mas primeiro nós temos que conhecer quem é o nosso referencial. Depois que eu passo a conhecer, depois que eu cresci nesse conhecimento de quem é o meu referencial, aí eu vou examinar sobre outros personagens, sobre outras passagens, sobre profecias, sobre tudo que está escrito na palavra de Deus, para que o meu conhecimento venha a ser geral, um conhecimento amplo. Porém, eu preciso conhecer quem é Jesus Cristo. Sabe por que as pessoas estão caindo no conto do vigário e se entregando a falsos ensinamentos, se entregando à religiosidade, pessoas vivendo a verdadeira religiosidade que não tem nada a ver com o evangelho, pessoas vivendo a verdadeira prisão religiosa. Mas por quê? Porque as pessoas não conseguem parar. Quando eu digo as pessoas, estou dizendo em regra geral, não conseguem parar e entender que quando eu conheço Mateus, Marcos, Lucas e João, o que está escrito ali, o contexto daquilo dali, não tem como eu ser enganado por Satanás. Não tem como eu ser enganado pelas falsas doutrinas. Não tem como eu ser enganado pelos espíritos que estão atuando na face da terra nos dias atuais, na vida dos falsos pregadores, das falsas pregadoras. A base que eu preciso para mim
crescer no conhecimento é conhecendo o Evangelho. É conhecendo o Evangelho. Tá, pastor, mas e o Novo Testamento? E Atos, e Romanos, e Gálatas, e Filipenses, e Apocalipse? Tudo é glorioso, mas isso daí é depois que você conhece o que está em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Porque quando você conhece o que está em Mateus, Marcos, Lucas e João, você automaticamente vai ter muito mais facilidade de interpretar o que vem pela frente nas outras cartas e nos outros livros que foram escritos. Você terá facilidade de entender as profecias que estão no Antigo Testamento. Agora, ninguém vai crescer no conhecimento examinando e lendo salmos. Ninguém vai crescer no conhecimento examinando provérbios. Conhecimento do quê? Conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo é bem claro no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é no conhecimento de nenhum outro personagem. É crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não adianta nós conhecermos tudo que tem na Bíblia e não conhecer quem é Jesus. Porque se eu conhecer tudo que tem na Bíblia e não conhecer quem é Jesus, eu serei enganado. Eu serei passado para trás. Eu serei mais um religioso no meio da multidão, sendo engodado e passado para trás. É conhecendo os evangelhos que o engano não me atinge. É conhecendo os evangelhos que o laço de Satanás é desarmado contra a minha vida. Você está conseguindo compreender? É isso. É desta maneira. E eu estou te falando do que funcionou e funciona na minha vida há 25 anos. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha um encanto muito grande, né? E tenho até hoje um encanto muito grande por salmos, por livros proféticos e essa coisa toda. Eu gosto muito. Mas o conselho que eu recebi de um homem de Deus foi: rapaz, menino, você quer realmente nunca ser enganado por Satanás? Eu disse: sim, eu quero servir a Deus. Ele disse: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu disse: eu vou ler uma vez cada um desses livros. Ele disse: não é para ler, não. É para examinar. Isso vai tempo. Não é assim, chegando e correndo, né? 3, 4 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, para que eu possa conseguir ler a Bíblia em um ano. E aí, meu amigo? O que você está entendendo do que você está meditando? Não, peraí. Vai lentamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, pastor? E quando eu terminar? Volta Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois, pastor? Volta Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você entender o que é o Evangelho, você entendeu quem é Jesus. E aí, você dá continuidade em Atos e vai indo, até você conseguir compreender a Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento. Depois, aí você vai lá no Antigo Testamento, começa lendo pelo Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros. Depois você vai entrando na história dos reis e nas crônicas, e vai indo, livro de Josué e aquela coisa. Mas primeiro, você tem que conhecer quem é o referencial que morreu e ressuscitou. Senão você vai começar a se apegar em falsas doutrinas e falsos ensinamentos, achando que a salvação tua precisa de uma mãozinha de alguns artifícios que os religiosos inventaram. Olha, para você ser salvo não basta servir Jesus, você precisa praticar tal coisa, você precisa guardar isso, você não pode fazer aquilo outro. As invenções dos religiosos. As invenções. Por que tem gente enganada pelos religiosos com as muletas que eles inventam para as pessoas ficarem presas? Olha, não é só Jesus, precisa praticar tal coisa. Mas o que é isso? Não, o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Não, precisa de mais isso ser feito. Precisa de mais aquilo outro, isso e aquilo. Mas por que essas pessoas vivem com esse engano? Se o está consumado na cruz do Calvário, consumou tudo. Porque são gente que fica se apegando, sabe? Se apegando em versos do Antigo Testamento, em profecias que se cumpriu em Jesus, em revelação que fulano de tal teve, né? Quando foi dormir de madrugada, quem sabe com a barriga cheia de macarronada, e a pessoa eles vão criando essas doutrinas, e o povo cai nessa lorota.
o povo cai nesse lero-lero. Por quê? Porque não examinou Mateus, Marcos, Lucas e João. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? A verdade está relatado. Quem é a verdade? João, capítulo de número 14, verso 6, diz assim, ó: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então quem é a verdade? A verdade é Jesus. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quem liberta o ser humano? É religião? Não. Quem liberta o ser humano? São os dogmas implantados pelo ser humano? Não. Quem liberta o ser humano é Jesus Cristo, que se materializou em forma do Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando eu conheço Jesus, eu sou liberto. Sou liberto da escravidão, sou liberto do pecado, sou liberto da lei dos homens, sou liberto da lei de Moisés, sou liberto de tudo isso para viver em novidade de vida, para viver uma nova experiência com Deus. Nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus. Quando eu cresço no conhecimento de quem é Jesus, eu passo a entender por que eu devo jejuar. Quando eu cresço na graça do Senhor Jesus, eu passo a entender o porquê que eu devo orar. Quando eu cresço na graça do Senhor Jesus, eu passo a entender o porquê que eu tenho que cumprir a minha missão de falar de Jesus para o meu semelhante. Então, somente conhecendo o Evangelho é que eu vou entender o que é o jejum. Somente conhecendo o Evangelho é que eu vou entender o que é realmente a oração. Somente conhecendo o Evangelho é que eu vou entender o que é amor ao próximo. Por que, pastor, o que é amor ao próximo? Como que eu vou entender só no Evangelho? Porque ele deu demonstração de amor ao próximo. Ele amou até os seus inimigos. Ele amou até os seus adversários. Ele amou até aqueles que estavam torturando o seu corpo e o destruindo aos poucos. Então, para mim entender o que é isso, eu preciso conhecer o Evangelho. Para mim entender as minhas lutas, escute isso, para mim entender as minhas lutas, eu preciso entender o Evangelho. Eu vou te mostrar aqui, escute isso daqui, deixa o seu like para cima aí e chama a gente. Eu vou te mostrar aqui 3 imagens que você vai compreender através dessas imagens, que está no Evangelho, está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, essas imagens que eu vou te mostrar. Você vai entender através dessas imagens o porquê que nós passamos, que Deus permite lutas, o porquê, né? O porquê que antes de acontecer alguma coisa em nossa vida, Deus já vem nos preparando. Escute, essas imagens serão esclarecedoras. E através dessas imagens você vai entender o Evangelho. É o Evangelho, meu amigo. Escute o que eu estou dizendo para você. A base da salvação está no Evangelho. Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Quem não conhece o Evangelho não conhece Jesus Cristo. Os religiosos conhecia muita coisa e conhece até os dias de hoje muita coisa, mas não conhece o Evangelho. E aí que eles simplesmente não conhecem quem é Jesus. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. E eu passo a conhecer quando eu conheço o Evangelho, que aí ele me dá amplitude do porquê que eu devo jejuar, do porquê que eu devo orar, do porquê que eu devo, amar o meu semelhante, do porquê que eu devo rejeitar uma vida de pecados, né? É isso. Olha isso daqui. Deixa eu te mostrar essa imagem aqui. Deixa eu te mostrar isso daqui, tá? Olha isso daqui. Veja isso. Olha aqui. Deixa eu separar esse fundo aqui. Olha isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Olha isso. Dá uma olhada. Quando a terceira tentação aconteceu, ele disse para Jesus: se tudo isso eu te darei, né? E mostrou os reinos do mundo.
Vai vendo. Aquela parte alta, ela mostrou os prazeres, mostrou tudo aquilo que o inferno oferece, não tendo condições de dar, mas oferece. O inferno oferece felicidade, mas não tem felicidade. O inferno oferece prosperidade e riqueza, quando na realidade o morador principal que vai habitar lá para todo sempre não tem nada, não tem nem trono, não tem nem corpo. E assim ele prometeu para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Esse é o Monte da Tentação. Monte da Tentação, na região de Jericó. Essa chapada aí no alto desse monte é o lugar que Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum na presença de Deus. Pastor, mas por que Deus mandou Jesus para esse lugar, logo na sequência, após o seu batismo? Foi para ele jejuar por nós? Não. Jesus não jejuou por mim e nem por você. Jesus jejuou por ele. Ele jejuou por ele. Por que ele jejuou por ele? Porque o próprio Deus sabia toda a trajetória que o seu filho iria enfrentar. Trajetória de batalha espiritual, trajetória de propostas de Satanás, trajetórias de afronta, trajetória de conflitos internos. Então, o que Deus fez? Vou mandar o meu filho, antes dele enfrentar qualquer tipo de batalha, vou levar ele para o experimento e para o fortalecimento espiritual no jejum. Porque logo ali na frente ele vai enfrentar coisas que, se ele não tiver preparado espiritualmente, o sacrifício não será perfeito, porque ele vai estar em pecado. Então, Jesus foi conduzido ao Espírito para esse lugar que você está vendo aí, para ele ter estrutura de morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Para ele ter estrutura de não abandonar o processo de entrega por mim e por você. Porque se ele não tivesse preparado, ele não iria suportar. Tá, pastor? Mas não era o próprio Deus que veio a essa terra? Era o próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele era humano igual eu e você. Ele era humano igual eu e você. Você está conseguindo compreender? Então, ele passou por todo esse processo de jejum, porque Deus estava preparando ele para um desafio maior lá na frente. E nós entendemos essa questão do jejum examinando o Evangelho. Por exemplo, essa imagem é o Evangelho puro. Então, por que eu devo jejuar? Porque nos dias que virão, desafios, problemas, batalhas espirituais, levantes grandes, com certeza virão contra a nossa vida. Escuta o que eu estou te falando. O que vem por aí pela frente não é melzinho na chupeta. O que vem por aí, logo ali na frente, não é simplesmente festa, bonança e muita alegria. Não, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Muita gente vai se entregar ao espírito do anticristo. Muita gente vai se entregar ao sistema de Satanás. Muita gente vai se entregar ao pecado, se entregar às propostas do diabo. Por quê? Porque são pessoas que não estão preparadas para o dia da batalha. São pessoas que não se preparam para o dia da batalha. É gente que, quem sabe, muitas das vezes está dentro de igreja, está nas lives, está envolvido em células, está envolvido com aqueles que dizem ser da fé, mas a pessoa não faz nada para fortalecer o seu conhecimento e até mesmo a graça na presença de Deus, e aí estão despreparados. E quando vier o arroxo, essas pessoas irão se dobrar perante Baal. Essas pessoas farão aquilo que 31.700 fizeram no desafio de Gideão. Era 32 mil. Gideão disse: manda os covardes. Deus disse para Gideão: manda os covardes embora. Foram embora uma grande leva. Deus disse: tem muita gente aí, tem covarde rustido no meio desse povo. Faz um desafio lá no ribeiro. Aquele que bebe água vigiando, igual um cão, faz, esse separa. E sabe quanto sobrou? Só 300. Mas por que disso? Deus está preparando um povo para esses últimos dias da igreja na face da terra. Um povo que não se curva ao sistema. Um povo que não se entrega aos pratos de Satanás. Se você se entregar ao prato do diabo, você perde o banquete. Nós temos que escolher: ou pegamos o prato feito, ou vamos para o banquete em que nós vamos nos servir. Escute, o prato feito, quem preparou foi Satanás. E o banquete foi o Senhor que serviu a mesa, e você vai se esbaldar e aproveitar daquilo que você bem entender. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra.
E o Senhor nos chama para o jejum. Por quê? Porque o jejum é uma programação espiritual que nos prepara para batalhas que virão logo ali na frente. Jesus esteve nesse lugar aí, se preparando para enfrentar o Getsemane, se preparando para enfrentar a vergonha de estar sendo, torturado nu na praça central de Jerusalém, suportar o cansaço e a fadiga da cruz pesada na via dolorosa, suportar o beijo da traição de Judas, suportar Pedro e os demais apóstolos abrindo mão dele, todo mundo fugindo, Pedro negando ele no pátio de Anás e Caifás. Enfim, tudo o que ele enfrentou aí nesse monte foi um preparo para o que viria logo ali na frente. Olha aí, ó. Olha essa imagem. Jesus então disse, né? Vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele prestará culto, né? E então os anjos vieram e os serviram. E o teleférico parou lá, hein? Tá vendo? Jesus ficou 40 dias e 40 noites no monte. E foi muito bom, foi muito bonito. 40 dias, 40 noites, que glória, que maravilha. Nós não temos noção do tamanho do sacrifício que foi para ele chegar nessa chapada lá em cima. Eu vou mostrar para você a dificuldade, eu vou te mostrar o caminho. Deixa eu te mostrar essa imagem aqui. Deixa eu te mostrar, gente, tá abaixo o like, hein? Deixa o seu like para cima para que nós possamos romper esse algoritmo e atingir o máximo de pessoas que precisam ouvir essas verdades. Olha isso daqui, deixa eu te mostrar. Olha o areião brabo misturado com pedras que Jesus enfrentou. E aqui não teve ninguém com ele, viu? Tem coisas na nossa vida que nós temos que enfrentar sozinho. Não adianta pedir ajuda de pastor, de missionária, de marido, de esposa, do amigo lá do trabalho. Não, tem coisas que nós temos que enfrentar sozinho. E a batalha espiritual nós enfrentamos sozinho. Olha o tamanho do sacrifício que Jesus enfrentou para chegar no cume desse monte. Ué, pastor, como assim? Ou você acha que ele chegou lá de paraquedas? Que ele chegou lá? Não, ele foi andando. Depois que saiu da beira do Rio Jordão, do batismo de João Batista, ele andou 15 quilômetros até chegar aqui. Deixa eu te mostrar, olha isso daqui, olha isso. De Jericó, olha aí, estamos aqui olha essa imagem. Podemos dizer, no pé do Monte da Tentação, né? Onde Jesus foi, após o seu batismo, né? Ele foi conduzido ao Espírito Santo, aqui para esse lugar, né? Para ser tentado pelo diabo, por 40 dias e 40 noites. Olha essa imagem. Como que você, meu amigo, escute, como que você, como que eu, como que nós queremos facilidade, queremos o evangelho da facilidade, se o nosso referencial em obediência à voz do Pai subiu um monte como esse para ficar 40 dias e 40 noites em jejum, em forma de preparação por aquilo que ainda estava por vir. Olha isso. Deixa eu te mostrar aqui o começo do monte. Olha esse areião. Olha atrás aí, ó. Olha o areião. Lá nos fundos está a cidade de Jericó. Olha esse areião. Olha isso. Imagine você subindo um monte desse. Olha, você subindo um monte desse, num areião terrível desse daí, num sol de mais de 40 graus. Um sol de mais de 40 graus, você subindo sozinho. Só você e o Eterno, só você e o Espírito Santo, mas sozinho de presença humana num lugar como esse. Dá uma olhada, foca, né, nas imagens que estão passando atrás. Fica de olho. Essa é a cidade de Jericó. Nós estamos aqui podemos dizer, no pé do Monte da Tentação, né? Onde... Gente, olha isso. Olha para trás, olha isso. Sozinho, sem comer nada. Nada, sem comer nada. E sem desculpa, sem comer e sem inventar desculpa, apenas obedecendo. Olha isso. Jesus foi, após o seu batismo, né? Ele foi conduzido ao Espírito Santo, aqui para esse lugar, né? Para ser tentado pelo diabo, por 40 dias e 40 noites. E depois a Bíblia diz que ele, após vencer Satanás, ele teve fome, né? Teve fome após os 40 dias. Esse é o Monte da Tentação. Olha isso daí. Você consegue compreender? E aí, pastor? E aí,
que eu e você, que se nós queremos realmente ter uma experiência profunda com Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pagar o preço, nós temos que estar pronto para o sacrifício na presença do Senhor. Senão, nós vamos viver esse evangelho que muitos estão vivendo. Qual é o evangelho, pastor? O evangelho da desculpa. O evangelho da desculpa. E o remédio? Eu não aguento ficar sem isso, eu não aguento ficar sem aquilo. E muitos que tem até uma desculpa. Jesus jejuou por nós. Jesus jejuou por mim. Ele orou por mim. Ele enfrentou esse monte aí, tudo. Ele fez tudo isso por mim. Ele fez isso para ele suportar o sacrifício da cruz. A dor da traição, para enfrentar os intempérios da vida. Mas ele não jejuou nesse monte simplesmente para eu e você agora ficar por aí, né? Simplesmente sem pagar preço. Não, ele pagou o preço para que ele viesse executar o sacrifício perfeito. Agora eu e você temos que obedecer a recomendação que está no evangelho que ele deixou, dizendo: dias virão em que o noivo será tirado, nesses dias jejuarão. Sabe por que Jesus jejuou? Sabe por que Deus levou ele para esse lugar aí, para esse deserto, para essa montanha que você está vendo aí? Sabe por que o Senhor levou ele para esse lugar? Para ele entrar em jejum? Sabe por quê? Para ele suportar toda a pressão que o próprio Deus sabia que ele iria enfrentar. Por exemplo, olha isso daqui. Olha isso aqui. A árvore, né, a oliveira mais velha. Olha aí, desse lugar. Vai vendo essas imagens. Eu vi num horário que você que está me acompanhando, você pode dar glória a Deus aí, porque eu cheguei num horário que não tem ninguém aqui. Até nisso Deus está preparando tudo, né? Lá na frente, ao final desse corredor, está lá a pedra que Jesus se reclinou para orar naquela noite de agonia. Se você for observar, eu vou ficar bem no meio aqui, para mim te explicar um detalhe muito importante, que eu já expliquei em outras lives, mas, como eu disse, não custa te explicar melhor com imagens melhores, né? Te explicar novamente com imagens melhores. Exatamente o que o Alex Silva escreveu. Ele enfrentou aquele monte lá, ele passou tudo aquilo lá, para ele ter condições de enfrentar o dia mal. Você está vendo aí nessa foto aí, ó? Tem até um desenhinho, né, que eles colocaram ali, né, naquela pedra. Aquela pedra ali foi onde ele suou gotas de sangue. Você acha que se ele não tivesse enfrentado o monte que eu te mostrei ali, ele aguentaria suar gota de sangue por mim, por você, voluntariamente? Tudo o que ele enfrentou lá no monte, sozinho, foi para suportar isso daí. Suportar o monte. Suportar, sabe, aquele momento em que os discípulos estavam dormindo. Pedro, Tiago e João dormindo. Ele, nesse momento de agonia, corre ali, corre aqui, corre ali, corre ali. Me ajuda, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. E eles dormindo. Deixa eu te mostrar as imagens que você vai entender. Porque com imagem fica mais fácil. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João estavam encostados em uma oliveira, dormindo de angústia e tristeza, a mais ou menos uma distância de um tiro de pedra, que é essa distância aí que você vai ver na imagem. Dá uma olhada nisso. A Bíblia diz que Jesus, ele naquela noite de agonia, ele saía um tiro de pedra. O que é um tiro de pedra? 50 metros, mais ou menos, né? Quando você lança uma pedra, né? Você joga uma pedra, aproximadamente 50 metros, né? 50 metros. Então, daquele lugar ali, ó, observe bem, eu vou até fazer assim para você ver. Daquele lugar ali, onde está a pedra, olha aqui agora para trás, olha a oliveira ali, onde Pedro, Tiago e João se reclinou, naquela oliveira. Um tiro de pedra. Aqui está a oliveira, olha a pedra, lá. Então, aproximadamente, exatamente os 50 metros, né? Os 50 metros de distância da onde estava Pedro, Tiago e João, do lugar que Jesus estava orando. Olha ali, ó. Olha a oliveira aí, onde eles reclinaram. Essa oliveira tem quase 3 mil anos. Todas que tem aqui no Getsemane. Vou te mostrar mais perto. Aqui. Olha isso. Essa oliveira tem quase 3 mil anos. E aí, pastor? E aí, que foi nesse lugar aí que você está vendo, está fixo, parado a imagem, está congelado, onde Pedro, Tiago e João reclinou naquela madrugada de quinta para sexta-feira de muita agonia.
ele derramando sangue, transpirando, os poros do seu corpo se abriu e ele entrou num processo de prensa espiritual, ao ponto que a prensa dos nossos pecados foram vindo, ao ponto que ele começou a transpirar sangue. Você acha que ele suportaria essa pressão sem antes ter enfrentado o monte no jejum na presença de Deus? Você acha que ele suportaria a voz de Satanás vindo na cabeça dele aí? Quem é você? Você não vai aguentar. Você não vai suportar. Para com essa bobagem de se doar pela humanidade. Para com essa bobagem. Você vai doar pela humanidade, vai ter gente que vai acreditar nos espíritos da macumba. Você vai se doar pela humanidade, vai ter gente que vai virar as costas para ti e vai se entregar aos vícios. Você vai se entregar pela humanidade, vai ter ser humano que vai amar mais o dinheiro do que tu. Para com essa bobagem, para com isso, volta para o trono da onde tu veio, a voz de Satanás, aí no Getsemane, tu vai se entregar por essa humanidade, por esse povo, que vai te abandonar, virar as costas para ti, para adorar boneco de barro feito pela mão dos homens? Não, tu vai se entregar por essa humanidade que lá na frente vai dizer que tu não existe, que o teu sacrifício não foi verdadeiro. Gente que vai acreditar em religião e não em ti, se entrega não. E essas vozes malignas vindo, e ele foi se sentindo pressionado, ao ponto que começou a transpirar sangue. Transpirar sangue, aquela agonia, eu estou falando, está me arrepiando, aleluia, está me arrepiando aqui, porque a presença de Deus está aqui, e eu sei que Deus está aí te visitando também. E ele, naquela noite de agonia, ele não se entregou à voz do maligno, porque ele simplesmente tinha sido preparado anteriormente no jejum e na oração. E em volta... Se nós queremos, se nós almejamos ter um futuro brilhante, sem resbalar os pés, sem cair, sem fracassar, nós temos que nos preparar no jejum e na oração. Pelo contrário, meu amigo, a luta, o problema vai vir, nós vamos acabar tombando e dizendo, a carne é fraca. Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, inventando desculpa para tentar amaciar o pecado. Na realidade, nós temos que fazer a nossa parte, pagando um preço, se nós queremos ter vida com Deus, meu amigo. Olha isso daqui, eu vou liberar as imagens para você ver, olha isso. Olha a pedra, lá. Olha lá. Então, aproximadamente, exatamente os 50 metros, né? Os 50 metros de distância da onde estava Pedro, Tiago e João, do lugar que Jesus estava orando. Olha ali, ó. Essa é a oliveira mais velha de todas que tem aqui no Getsemane. Olha isso. Vou te mostrar mais perto. Aqui. Olha isso. Olha o lugar que os discípulos dormiram. E em volta, cheio de zambujeiro brabo, né, que caiu fora do tronco. Olha isso. Você está ouvindo as buzinas aí? Tanto de buzina que não para. Aqui ele dirige mais a buzina do que na seta. Essa é o que faz, como eu já expliquei. Deixa eu colocar mais para frente aqui para me te mostrar, né, mais próximo a pedra em que ele suou gotas de sangue por mim e por você. Olha isso. Olha isso. Vai vendo. Olha aí. A pedra que ele suou gotas de sangue por mim e por você. Vai vendo. Olha isso. Que grandeza. Oremos ao Senhor. Altíssimo Deus, na tua presença eu me curvo em oração para apresentar os pedidos de todos que estão dentro dessa bolsa. Nomes, sobrenomes de família, nomes de cidade. Essa foi a oração que eu fiz por vocês, né, com os pedidos dentro dessa bolsa, né? E tá aí. Pastor, o senhor quer chegar aonde? Preste bem atenção no que eu vou te falar. Todos nós temos desculpas para não entrar num propósito como esse. Todos nós. Todos nós temos problemas, dores, enfim, muita coisa. Mas é o que Deus espera de mim e de você. E eu não vi aqui muita gente se manifestando aqui na linha do tempo que vai para cima não, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem vai. Coloca aí. Quem vai, escreva aí. Hashtag vamos para cima. Coloca aí. Hashtag vamos para cima. Coloca aí. Em nome de Jesus. Você vai? Então coloca aí. Hashtag vamos para cima.
em nome do Senhor Jesus. Vamos sim, Gabriel Pereira. Vou estar relatando o meu testemunho de conversão, que foi um impacto da minha vida, viu? Vamos lá, você vai? Vamos? Bota aí então, hashtag vamos pra cima. O seu hashtag vamos pra cima é a indicação de que você vai nesse propósito. Ah, pastor, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Amém, amém. Nós não vamos entrar em questão se você sofre disso, sofre daquilo, amém. Né? Só sabe, né, o incômodo que a pedra está causando dentro do sapato, o dono do pé, não é mesmo? Só sabe o valor do prato de comida quem está com fome. Só sabe o valor de um copo de água quem está com sede. Só sabe o valor do jejum quem está vivendo os apertos espirituais, as batalhas tenebrosas. Muitas das vezes nós falamos que não vamos dar conta porque nós não queremos fazer o teste. A gente nem tentou e já estamos dizendo que não vamos conseguir. Nós nem tentamos e já estamos falando que não vamos conseguir. Nós nem tentamos e já estamos dizendo que não vai dar. Oh, peraí. Como que fica? Vamos para cima. Essa é a hora. Esse é o momento. E eu quero pedir para você que está me acompanhando. Você vai para o jejum? Vou, pastor. Então coloca aí. Vamos para cima. Hashtag vamos para cima. E nós vamos começar. Olha o tempão que tem para nós nos prepararmos. Olha o tempão que tem para nós nos disciplinarmos. Escute. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que eu vou te dizer. Escute isso que eu vou te falar aqui agora nesse momento e você há de concordar comigo. Quantos que estão aqui nesse momento, que em um dado instante da sua vida, estavam enfrentando um problema na vida sentimental, quem sabe terminou um namoro, quem sabe terminou um noivado, quem sabe houve um desentendimento entre o seu cônjuge aí dentro de casa, um filho, algum problema, que você passou uma semana sem comer nada. Só bebendo água, botava a comida no prato, empurrava o prato, não comia nada. Nada. Botava no prato, empurrava. Não tinha apetite para nada. Mas por quê? Ah, terminou o namoro. Por quê, pastor? Ah, tá com problema no casamento. Para muitas coisas que agradam o nosso físico, nós ficamos dias sem comer. Ah, tem um ente querido que partiu para a eternidade, bateu em nós uma tristeza tão grande que nem comer nós comíamos. Né? Quantos aqui que pela vida sentimental não ficou dias sem comer? Não tem um adulto aqui que não ficou sem comer por causa da vida sentimental. Todos os adultos, casados ou solteiros, todos os adultos que estão aqui, um dia ficou sem comer por causa de vida sentimental. Todos os adultos que estão aqui, um dia ficou sem comer por causa de uma preocupação na vida financeira. Por causa de um problema que estava te incomodando e perturbando. E por que nós não podemos novamente repetir esse sacrifício agora pela nossa vida espiritual com Deus? Por que não podemos agora praticar esse sacrifício pela glória do Senhor na nossa vida? Quantos? Meu amigo, eu estou te falando de mim e sei que muitos que estão aqui, que estão pensando, né, que estão raciocinando o que eu estou dizendo, sofrendo também, vida sentimental. Você olhava, hoje eu não vou comer não. Ixi, eu não quero saber de nada. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso saber se ele volta, se ela volta. Eu preciso saber se vai se normalizar. Eu preciso saber. Né? É isso. Olha o que a Eliane Martins escreveu aqui. Olha aí. Ó. Eu estou tomando remédio e vamos para cima. Pois é, tá aí. Né? Muitos estão tomando remédio, muitos... Pastor, mas e o remédio? Remédio não é comida, remédio não quebra jejum. Muitos não tomam remédio, mas a batalha é dentro de casa, com o filho, com o marido, com a esposa, no trabalho, isso, aquilo. Batalha todo mundo enfrenta. Nós temos que decidir se realmente nós queremos ou não queremos. Se realmente nós queremos, possuir os valores espirituais ou se nós queremos viver esse evangelho raso, esse evangelho fraco, esse evangelho anêmico que os crentes têm medo de macumba. Esse evangelho anêmico que os crentes, quando falam em arrebatamento da igreja, começam a bater os dentes, bater os joelhos com medo. Em vez de se alegrar, tem medo. Em vez de se alegrar, começa a dizer, para de pregar o caos, de anunciar o medo. Isso é porque pessoas que não estão preparadas espiritualmente. Nós vamos para cima. Nós vamos cerrar os dentes, fechar a cara e partir para cima, porque Deus tem algo grande a realizar em nossas vidas e eu sei que nós vamos experimentar o extraordinário. E se eu estivesse na tua frente, eu estaria chacoalhando os teus ombros e te chamando para a grandeza do compromisso. Ah, pastor, misericórdia, mas se a irmã passar mal, amém, passou mal, entrega. Passou mal, entrega. Mas pelo menos nós temos que enfrentar. Nós não podemos ficar na desculpa, não dá, eu não posso. Não. Passou mal, tá passando mal, tá vendo que vai morrer, que vai desfalecer, vai lá e come.
Ó Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou entregando, o Senhor está vendo a minha estrutura. O Senhor está conhecendo eu por dentro, não só por fora. O Senhor está conhecendo eu por dentro. Eu tentei, cheguei até aqui, estou com vertigem, está me dando mal-estar, as vistas estão escurecendo, as pernas estão bambeando, eu estou sentindo que eu vou cair, eu estou entregando, Senhor. Mas, ó, eu vim até aqui e, ó, peço a Ti, receba a minha pessoa na Tua presença. E logo na sequência, esse meu sacrifício que veio até aqui. Agora, nós não podemos dizer, eu não vou, porque eu não posso, porque eu não sei, porque não dá. Não, Sueli, vai até quando dá. Se aguentou 6 horas, aguentou 7 horas, aguentou 8 horas, aguentou 10, 12, amém. Você vai ver, eu estou te chamando de uma forma enérgica aqui agora. E quem sabe muita gente pode olhar e dizer, meu Deus do céu, o pastor tá elétrico, está falando assim. Eu estou trazendo um despertamento para você. Para que daqui até o final do mês de julho, você venha se voltar e agradecer como essa irmã agradeceu por Deus ter respondido o propósito dela. O preparo para esse jejum é um preparo dos alimentos que você mais consome durante o dia. Quais são os alimentos que você tem o hábito de consumir todos os dias? A carne, quem toma café, o café, né? Quem toma chá, chimarrão, refrigerante, tudo isso é o hábito seu do dia a dia. Então, como se preparar para esse jejum? Mudando a tua alimentação. Tirando, diminuindo e tirando esses alimentos que você tem o hábito de comer. Para avaliar o que você consome em 12 horas todo dia. Tem alguns alimentos que você consome em 12 horas todos os dias, que é o alimento básico, o arroz, o feijão, quem sabe o macarrão, isso aqui. Então, mude. Começa aí a intercalar com saladas, bastante frutas, tomando água. E você já vai se desintoxicando para que nesses 3 dias você venha estar preparado e não sentir o efeito. Porque se você deixar para parar de tomar o café só nesses 3 dias, você não vai conseguir fazer o jejum. Porque o café vai gritar, a cafeína vai gritar. Se você deixar para evitar, carnes e essas coisas só no dia próximo do jejum, você não vai conseguir. Então, por isso que eu estou anunciando antecipadamente, para que a gente venha ter tempo de estar se programando e se preparando para esse propósito de jejum. Tá bom? Então, começa a diminuir as porções de alimentos que você come diariamente, principalmente café, refrigerante, carnes, chocolates. Você entende? Começa a diminuir, porque isso daí vai trazer para você um certo equilíbrio e um certo comportamento de tranquilidade para estar na presença de Deus. Tá bom? Deixa eu orar para você. Abra a sua mão. Eterno Deus, em o nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos e abençoe a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Derrame da tua bênção, da tua presença, da tua grandeza, da tua glória. Que todos que ouviram a tua palavra venham a ser fortalecidos nesse instante. Que o Senhor venha levantar teus filhos e as tuas filhas na tua presença. Dai-nos, ó Deus, dias de paz, que nós possamos entrar nesse propósito de jejum e sair vitoriosos da tua presença. Eu abençoo desde o maior até o menor, em nome de Jesus, e todos que creem e concordam com essa oração, diga amém, e eu concordo em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. E graças a Deus. Eu vou ficando por aqui. Graças a Deus. Agradecendo a Deus por essa oportunidade. Hoje nós respondemos aí algumas perguntas, né? Mas foi mais um esclarecimento, te mostrei algumas imagens de tudo que Jesus passou para fortalecer a sua fé, a nossa fé, e vamos para cima nesse alvo, tá bom? Eu vou pedir para você, que ainda não deixou, deixa o seu like para cima, deixa o seu like e compartilhe com pelo menos mais 5 pessoas. Eu estou encerrando aqui agora, amanhã eu volto com todos vocês, tá bom? O número da conta do Ministério também está na linha do tempo, para você nos ajudar no projeto da Janela 1040 e o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas, tá bom? Um abraço, um beijo da sua alma e até amanhã, em o nome do Senhor Jesus.